TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Malebold, suspeita presa na terceira fase, esclarece o uso irregular de recursos públicos. O depoimento teve um novo desdobramento da operação. Acusado de estelionato é preso em Campos Altos. E o editorial Raio-X com Olavinho Drummond. O Jornal Sintonia está começando. Boa noite. Acusado de estelionato é preso em Campos Altos. A ação da Polícia Civil foi desencadeada na noite do dia 3 de setembro. Tendo como objetivo prender um dos maiores estelionatários de Campos Altos, um homem de 34 anos, que é natural do município. A Polícia Civil requereu a prisão preventiva dele porque ele é investigado por dar um golpe em uma vítima. Ele utilizou de ardil para trocar o cartão bancário dessa vítima por outro e conseguir a senha. Assim, sacou cerca de R$2.000. O suspeito também é acusado de ter usado os dados pessoais de uma mulher, requerer e sacar o auxílio emergencial em nome dela. O rapaz preso também é suspeito de vários outros crimes, como roubo, homicídio, estelionato, associação para o tráfico e porte de arma. A Polícia Civil também cumpriu 2 mandados de busca e apreensão na residência do acusado, onde localizaram grande quantidade de maconha, uma balança de precisão, celulares usados nos delitos, o valor de R$558 em espécie e um cartão utilizado para dar um dos golpes. O investigado foi encaminhado para o presídio de Patos de Minas. A Polícia Militar prendeu um rapaz de 20 anos do bairro Bax Neumann. Durante o patrulhamento, ele foi visto conduzindo uma motocicleta em alta velocidade em apenas uma roda. Na abordagem, o ator evadiu, desobedecendo as sinalizações de trânsito, colocando em risco a vida de pedestres. Após rastreamentos, o rapaz e a moto foram encontrados. Ele foi conduzido para a delegacia e a motocicleta apreendida. 2 homens, um de 22 e outro de 48 anos, e 2 mulheres de 21 e 26 foram presos pelo crime de tráfico de drogas no bairro São Geraldo. Durante uma operação no bairro, os policiais avistaram uma movimentação suspeita em uma residência de uma pessoa bastante conhecida no meio policial. No local foram encontradas uma balança de precisão e 4 porções médias de cocaína e uma porção grande de cocaína conhecida como escama. Após a ocorrência, foi verificado que as drogas da residência eram vendidas para 2 mulheres que trabalham em uma boate na cidade. No local foram presas e com uma delas foi arrecadado certa quantia de maconha. Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil e o material apreendido. A seguir, mudanças no Código de Trânsito Brasileiro e ainda hoje o editorial Raio-X com Olavinho Drummond. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. A
aprovada pelo Senado a lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro, que foi apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro e traz várias alterações, entre elas a extensão da validade da Carteira Nacional de Habilitação. Além do aumento da validade na carteira de motorista para condutores com menos de 50 anos de idade, a proposta torna todas as multas leves e médias puníveis, apenas com advertência, caso o condutor não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. O PL ainda cria registro nacional positivo de condutores. Esse registro fará uma espécie de listagem de bons motoristas. O projeto também passa a exigir o transporte de crianças menores de 10 anos e com menos de 1,45 m nas cadeirinhas, que sejam adequadas à sua faixa etária. O projeto original abrandava a multa por descumprimento da regra, mas o texto aprovado resgatou a condição de gravíssima da infração. Outro destaque é a alteração da Lei do Farol Baixo. O PL aprovado determina que ela somente se aplique aos casos de rodovias de pistas simples e exige que os veículos novos sejam fabricados com luzes de rodagem diurna. Um dos pontos polêmicos que foi alvo de críticas de vários senadores está no trecho que aumenta o limite de pontos na carteira para suspensão do direito de dirigir. Hoje, a suspensão é de 20 pontos. O texto aumenta para 40 no caso de condutores profissionais, independente do tipo de infração cometida. Para os demais condutores, estabelece critérios a depender do número de infrações gravíssimas cometidas. Caso não tenham nenhuma, o limite será também de 40 pontos. O texto ainda retorna para a Câmara dos Deputados. A vacina contra a brucelose nos rebanhos em Araxá não atingiu a meta no primeiro semestre. A repórter Janaína Silva conversou com a responsável pela defesa sanitária da cidade sobre como está sendo feito o controle enquanto o atendimento do escritório do IMA permanece remoto. O índice no primeiro semestre foi considerado baixo aqui no município, por isso eu converso com a responsável pelo IMA em Araxá, Lilian Bernardes da Silva. Quem deve vacinar contra a brucelose? Todos os produtores com fêmeas na idade entre 3 a 8 meses devem vacinar com a vacina RB19. Se acaso perder essa data, até 12 meses pode vacinar com a RB51. Essa vacina ela é feita pelo médico veterinário e é uma vacina obrigatória. Exatamente sobre isso que eu ia te perguntar agora. É o tipo de imunização obrigatória, porém ela deve ser feita 2 vezes ao ano, né? Não apenas uma. Como controlar isso em meio a uma pandemia? Não é que ela seja 2 vezes ao ano, ela é feita só uma vez na vida do animal, ele estando com a idade de 3 a 8 meses. Porém, a comprovação ela deve ser 2 vezes ao ano, de janeiro a junho, que considerado o primeiro semestre, e de julho a dezembro, o segundo semestre. Por que é 2 vezes ao ano? Porque a propriedade geralmente ela tem nascimentos 2 vezes ao ano, certo? Então o produtor deve declarar 2 vezes ao ano. E como está sendo feito o controle disso em meio à pandemia, já que o atendimento permanece remoto? Exatamente, os atendimentos estão sendo online, o produtor envia esse atestado por e-mail ou via WhatsApp, nós regularizamos a situação dele enquanto pendurar a pandemia, porém, assim que passar a pandemia, o escritório volta com as portas abertas e o atendimento será normalizado. Você estava explicando para a gente a questão dos percentuais, né? Até o final do mês de junho, que é considerado o primeiro semestre. Qual que era esse percentual aqui? Qual seria o ideal e qual foi o registrado? Eu trabalho com um percentual de 100%, né? Então, o ideal é que no primeiro semestre 50% seriam vacinados e no segundo semestre seriam 50%. Nesse primeiro semestre eu tive um percentual de 31,2%, que no ano passado eu já tinha atingido no primeiro semestre 62%. Claro que com a pandemia a gente mudou todo o cenário e as dificuldades, mas eu percebi que está muito distante do ano passado. Então a gente volta a lembrar ao produtor que é necessário vacinar contra a brucelose. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que o e-mail do IMA em Araxá é araxá@imag.gov.br. No próximo bloco, os depoimentos da terceira fase da Operação Malebold e o editorial Raio X com Olavinho Drummond.
2020 tem sido um ano cheio de desafios, mas não podemos descuidar da democracia. Afinal, é ano de eleições municipais e a Justiça Eleitoral trabalha para garantir o seu direito de votar, cumprindo as orientações de distanciamento social. Acesse www.justiçaeleitoral.jus.br/atendimento e saiba como usar o novo serviço de atendimento remoto. Você pode tirar, transferir ou regularizar o seu título e ficar com tudo pronto para votar. Seu voto tem poder. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. Voltamos a esta edição com a Operação Malebold. Na continuidade da terceira fase, a Polícia Civil ouviu hoje a coordenadora da instituição assistencial investigada que está presa temporariamente. Foi esclarecida a utilização de outros recursos de forma irregular. A funcionária da entidade chegou do presídio de Sacramento às 10h32 de 4 de setembro para prestar o depoimento. A terceira fase da Operação Malebold tem como alvo investigados que atuam no terceiro setor, suspeitos de desviar valores de projetos custeados com recursos públicos municipais. Aconteceu em uma sala, no pavimento de plantão da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil, o depoimento da coordenadora da instituição, de 41 anos. Ela foi perguntada sobre a destinação do dinheiro. Nós já tínhamos algumas informações em relação às investigações, o que nos era interessante. Fizemos um detalhamento sobre a questão que envolvia a atuação dela na entidade, atenção em relação aos atos que nós estamos investigando, as fraudes relacionadas aos desvios que foram realizados e buscamos ali, a partir disso, elucidar, compreender melhor o processo de como isso acontecia no interior da entidade e também dos conselhos. Colhemos essas informações, tivemos dados relacionados a recursos de outro fundo, que é o da criança, e a gente, a partir desses dados, vamos aí buscar bater com o que temos de documento, que foi arrecadado ontem, para avaliar sobre a necessidade ou não de uma eventual prorrogação de prisão. O advogado de defesa não quis pronunciar sobre o depoimento prestado. O delegado Renato Alcino, que preside as investigações, fez as oitivas juntamente com a promotora de justiça, curadora da pessoa idosa e da infância e adolescência. Mas é importante a gente falar que os fatos que estão em investigação, se comprovados, mostram irregularidades no âmbito de uma entidade que foi agraciada com esses recursos. Não há, pelo menos por hora, nenhuma irregularidade dentro do Conselho, no funcionamento, no rito que o Conselho aplica para a liberação dos recursos. Os fatos investigados estão no âmbito da entidade a qual pertence a pessoa que está presa temporariamente. Dando continuidade à terceira fase, a equipe de investigadores esteve em propriedades rurais da região à procura do suspeito que encontra-se foragido. No final do interrogatório, o delegado falou sobre o empresário. Tivemos mais cedo, nós estamos desde o dia que emitiu-se o mandado de prisão temporário para este empresário, voltado aí a recolhimento de entulhos na cidade, um contrato que ele havia celebrado com o município. Nós iniciamos essas buscas, ontem persistimos nas buscas e hoje novamente. Nós tivemos alguns locais e tivemos sim um contato por parte dos advogados informando, sinalizando que ele sim teria interesse de se apresentar à polícia. O empresário foragido se apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Araxá por volta das 5 horas da tarde. Fique agora com o editorial Raio X com Olavinho Drummond. O céu estava azul, o dia estava frio e a floresta frondosa. E o leãozinho nasceu. Ele não era dos mais garbosos, mas sempre muito ativo. O leãozinho cresceu, conquistou territórios e constituiu uma família muito bacana. Aí
o inusitado aconteceu. O leão conheceu outra leoa e deu a ela o comando da sua selva. O tempo passou e ela foi de trato difícil, nada dócil, extrapolando. O final dessa história é bastante previsível. Já dizia o mestre dos mestres, quando a ambição é muito grande, ela vem e come o dono. Verdade. Resultado natural, a leoa perdeu espaço e muito provavelmente deve estar bastante arrependida. Já o leão, acuado, caminha triste pela floresta, de juba rala e rugindo rouco, esperando o novo reinado em janeiro chegar. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado. E o Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima noite para você. Fique agora com Café Sintonia. Um bom final de semana e até segunda-feira. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Centro Veterinário Araxá. Carinho e amor pelo mundo animal. Quem foi presidente Olegário Maciel, que dá nome a uma importante rua de Araxá? Letra A, presidente da Câmara de Araxá. Letra B, presidente da República. Letra C, presidente da província de Minas Gerais. Resposta certa, opção C, presidente da província de Minas Gerais. Presidente Olegário Maciel ocupou o cargo de presidente da província de Minas Gerais, cargo de governador, nos períodos de agosto a dezembro de 1924 e de setembro de 1930 a setembro de 1933. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Centro Veterinário Araxá. Carinho e amor pelo mundo animal. De uma ducha morna quero cair nos seus braços pra ficar aliviada desse meu cansaço. E após poema torna vou me enternecer.